Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa nona aula de língua portuguesa com a turma do 5º ano. O nosso livro ainda é o livro 2 e a unidade 4. Agora nós vamos iniciar o nosso capítulo 1, como funcionam as regras dos jogos. As páginas são das páginas 46 a 53. E os itens abordados são como jogar e texto instrucional. As atividades referentes a esta aula são para entender o texto, páginas 49 a 51, vamos produzir, página 53, e a ficha de atividades, páginas 19 e 20. Bom, na página 46, nós iniciamos o nosso capítulo 1 da unidade 4, como funcionam as regras dos jogos. Neste capítulo, nós iremos analisar textos que nós já conhecemos, que são regras de jogos. Nós também iremos entender e compreender a estrutura desses textos, analisar a função desses textos, quem são esses textos, né? Nós também iremos estudar as formas nominais dos verbos, que nós já tivemos uma breve iniciação no bimestre anterior, e também iremos falar um pouco sobre palavras que são muito semelhantes, mas que têm significados diferentes. Na página 46, nós temos ainda o Conversa Vai. Os jogos, eles são utilizados por adultos e crianças. Bom, nós sabemos que existem vários jogos e que eles são utilizados tanto por adultos quanto por crianças. Alguns que são mais complexos, geralmente são utilizados por adultos. Existem alguns mais simples que as crianças gostam mais. Em quais situações você costuma participar de jogos, né? E que jogos você conhece? Bom, quais são os jogos que vocês conhecem? Existem vários jogos, né? Tem o Ludo, tem o Uno, que eu sei que as crianças gostam bastante, jogavam muito lá no intervalo, no colégio, no final da aula, né? Então, são jogos, existem vários jogos que atraem bastante as crianças. E qual é o seu jogo preferido? Bom, o meu é o Ludo. E o de vocês? Qual o jogo que vocês mais gostam de jogar com os familiares de vocês? No Conversa Vem, da página 47, fala o seguinte: existem milhares, talvez milhões de jogos diferentes, e a cada dia novas opções são criadas. Mesmo assim, alguns se tornam jogos clássicos e continuam sendo praticados há centenas de anos. Então, assim, nós sabemos que todos os anos vão surgindo novos jogos, mas existem jogos que são jogos clássicos. Por exemplo, o Ludo é um jogo muito antigo. Batalha Naval também. Dama, xadrez, são jogos antigos e que permanecem até hoje. Você conhece algum jogo que seja assim bem antigo e que você possa jogar online? Bom, quando eu era criança, gente, o Ludo, ele só tinha a opção de tabuleiro, né? Trilha também, mas hoje a gente tem o Ludo online, nós temos dama, xadrez. A maioria dos jogos, eles foram criados também na versão online. Na página 47, como jogar. Vamos ler as instruções de um jogo que existe há mais de 100 anos. Olha só, gente, um jogo bem antigo que é o Batalha Naval. Vamos lá para a leitura. Este é um jogo clássico que seus irmãos mais velhos, pais e avós devem ter jogado muito. Você pode jogar com eles ou com seus amigos para descobrir quem é o melhor estrategista, ou seja, é um jogo de estratégia. Então vamos lá, esse jogo ele inclui 2 pessoas, 2 participantes, deve durar em torno de 15 minutos, vocês precisarão de papel e lápis e a capacidade de reflexão e estratégia. Primeiro, cada participante deve escrever em um papel quadriculado os números de 1 a 10 na linha lateral vertical e as letras de A a J na linha horizontal superior. Este quadro, com 100 divisões, será o campo do jogo. 2. Em seguida, sem que o seu adversário o veja, marque a posição das suas embarcações, fazendo um X nos quadros que elas ocupam. O porta-aviões ocupa 4 casas, os 2 submarinos, 3 casas cada. E os 3 torpedeiros, 2 cada um. Ao todo, a frota é composta de 6 embarcações. 3. As embarcações devem estar em posição vertical ou horizontal. Na diagonal é proibido. Distribua-as de maneira que achar que poderá desorientar o seu adversário.
4. O jogador começa escolhendo uma casa e dizendo a letra e o número correspondente, por exemplo, F8. Se o oponente não tiver nenhuma embarcação ali, deve dizer água e marcar o quadro com um círculo. 5. Depois é a vez de outro jogador que deve atirar perguntando por outra posição. Se alguém acertar uma casa ocupada, o outro deve dizer atingido e marcar o local com um X vermelho. Quando o adversário acertar todos os quadros de algumas das embarcações oponentes, este deve dizer afundado. 6. Os jogadores devem registrar com exatidão tanto as posições em que acertaram uma embarcação quanto as que erraram, tá bom? Então tem que marcar tanto a que acertou quanto a que errou. Assim, é possível melhorar cada vez mais a pontaria. Ganha quem afundar primeiro toda a frota inimiga. Este jogo exige um bom senso de ordem para registrar exatamente os acertos e os erros. Você também pode tentar ler o pensamento do adversário para descobrir como ele posicionou as embarcações. Bom, nós percebemos que esse texto é um texto que ele trouxe instruções sobre o jogo Batalha Naval. Então, ele é um texto instrucional. Vamos lá para a definição e algumas características desse tipo de texto. São textos que apresentam a finalidade de instruir e orientar o leitor. Então, um texto instrucional, gente, ele vai servir para instruir e orientar o leitor sobre algum procedimento ou algum jogo. Os verbos utilizados geralmente estão no modo imperativo, que é aquele modo em que você está dando uma ordem, né? Coloque, divida, distribua, ou também ele pode aparecer no modo, na verdade, na forma nominal, né? Infinitivo, que ao invés que é aquela forma que você termina com R, por exemplo, embaralhar, colocar, organizar, dividir. Então, ele pode aparecer nessas duas formas, tanto no modo imperativo quanto na forma nominal infinitivo. Ele possui uma linguagem direta, clara e objetiva. Bom, por quê? Porque o objetivo dele é fazer com que a pessoa entenda todas as instruções a serem seguidas. E por isso ele vai utilizar uma linguagem bem clara, bem objetiva e bem direta. Qualquer pessoa que vai ler vai conseguir entender as instruções passadas. O texto ele pode ser separado em blocos, tá bom? Ou também ele pode vir todo completinho em prosa, mas geralmente ele vai vir separado em blocos, porque fica mais fácil de entender, tá? Então ele vem com um título, um objetivo, número de participantes, como jogar. Isso se for regra de jogo. Se for, por exemplo, uma receita, que também é um texto instrucional, ele pode aparecer com título, ingredientes, modo de preparo, rendimento, e aí vai depender muito de qual gênero foi solicitado para ser exposto esse texto instrucional. Página 49, agora nós iremos falar um pouco, fazer alguma atividade, né, sobre esse texto, para entender o texto. Primeira questão, qual é o objetivo do texto? Bom, nós já sabemos que o objetivo é ensinar a preparar e realizar o jogo que era Batalha Naval. Segunda questão, no início do texto lido há um quadro que mostra algumas informações sintetizadas. Associe as colunas identificando a que corresponde cada informação desse quadro. Então, vamos lá. 2 pessoas era o quê? Era o número de pessoas que podem participar do jogo, né? 15 minutos era a duração aproximada da brincadeira. Capacidade de reflexão e estratégia são as habilidades desenvolvidas durante esse jogo. Papel e lápis são os materiais necessários. Terceira questão. Marque V para verdadeiro e F para falso de acordo com as regras do jogo. As orientações estão na ordem que as etapas devem acontecer? Verdadeiro, gente. Isso é uma característica do texto instrucional. Sempre vai aparecer na ordem que as etapas devem acontecer. As ilustrações não colaboram para o entendimento do texto? Isso é falso, né? Elas ajudam a gente para entender mais fácil como é que tem que ser feito o jogo. Há informações sobre o que deve ser feito e o que é proibido? Verdadeiro também. É possível jogar sozinho? Falso, né? Nós vimos que precisa de 2 participantes. Há exemplos de como jogar? Verdadeiro também. Nós podemos perceber que ele vai mostrando, né, os movimentos que podem ser feitos.
Quarta questão da página 50. Qual é o objetivo principal do jogo? Bom, o objetivo principal do jogo, gente, é simular uma batalha marítima entre embarcações inimigas em que cada jogador busca afundar a frota do adversário. Sexta questão da página 51. Você conhece outras formas de jogar a batalha naval? Bom, e vocês vão dizer sim ou não, e se vocês conhecem, quais são essas novas formas? Vocês vão escrever uma resposta pessoal. Sétima questão. Existe uma grande discussão sobre a influência de jogos eletrônicos violentos no desenvolvimento das crianças. Batalha naval é um jogo que simula um combate em alto mar, em que as embarcações do adversário são bombardeadas e afundadas. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que esse jogo ele vai estimular a violência ou não? Ele vai apenas usar a imaginação de vocês, fazer com que vocês imaginem isso. Então, vocês acham que é violento? Vocês acham que está só usando a imaginação? O que vocês acham? Conversem com os familiares de vocês também sobre isso. Será que esse jogo é um jogo violento? Ou não? É um jogo que vai trabalhar a questão de raciocínio, de estratégias de vocês? Página 51, para saber mais. Como surgiu o jogo Batalha Naval? A brincadeira surgiu no início do século XX, mas a versão em tabuleiro só foi criada em 1967. Soldados russos criaram o jogo na Primeira Guerra Mundial. Na versão original, 2 adversários desenhavam em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. Ganhava quem descobrisse primeiro as coordenadas das embarcações do oponente. Nos anos 20, o passatempo se tornou popular entre prisioneiros e soldados no intervalo dos combates. Em 1931, apareceu nos Estados Unidos a primeira versão comercial, ainda em papel, chamada Salvo. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, foi lançado o jogo com o nome que ficou mais conhecido nos Estados Unidos, Battleship. Em 1967, durante a Guerra Fria, veio a primeira versão de tabuleiro, com as clássicas maletinhas e navios de plásticos encaixáveis, lançados no Brasil em 1988. Nós podemos perceber que Batalha Naval é um jogo bem antigo, que foi criado durante a Primeira Guerra Mundial e veio sofrendo evoluções no decorrer dos anos. Aprender brincando na página 52. Agora que você estudou as regras do jogo Batalha Naval, que tal jogá-lo? Vamos utilizar o tabuleiro da página 7 do material de apoio para montar o jogo. Siga as instruções e divirta-se. Então, gente, vocês podem estar montando, tá bom? O jogo e jogando com os familiares de vocês, com os colegas de vocês. Vale a pena conhecer, na página 52, Xadrez para Crianças. A autora é a Sabrina Chevanes e a editora é a Publi Folhinha. Escrita pela premiada enxadrista britânica Sabrina Chevanes, o livro apresenta as regras e as movimentações desse jogo fascinante com uma abordagem direcionada ao público infantil. Bom, gente, eu particularmente não sei jogar xadrez, né? O meu filho sabe, mas eu não sei. Mas é um jogo bem interessante, é um jogo que ele usa muito da questão do raciocínio, né? Você tem que prestar atenção, você tem que ser muito atencioso, então é um jogo bem legal. E é interessante que vocês procurem, quem tem interesse de aprender a jogar xadrez, esse livro ajuda bastante a entender de uma forma assim bem mais simples. Página 53, vamos produzir. Texto instrucional de regras de jogo. Nas páginas 9 e 11 do material de apoio, há um jogo novo para você se divertir com seus amigos e familiares. Contudo, antes de jogar, você precisa definir as regras desse jogo. Então, o que vocês vão fazer? Vão se reunir com os familiares de vocês, analisar o tabuleiro e criar um manual de instruções, tá? No espaço que vocês vão ter logo abaixo. Em seguida, você pode destacar todas as peças e se divertir. Então, gente, vocês vão produzir um texto instrucional. Vocês vão criar instruções de como jogar esse jogo que está lá na página 9 e 11, nas páginas 9 e 11 do material de apoio. Agora, nós iremos corrigir a nossa ficha de atividades na página 15. Primeira questão, tá? Então, nós vamos agora marcar C e I,
né, C para correto e I para incorreto nas alternativas que tem abaixo. Elas vão estar falando sobre sessão, os 3 usos, né? Primeiramente, vamos ao cinema na sessão das 11 horas. Nesse caso está correto, que é a sessão com S e SS. Minha mãe doou a sessão do capital para uma instituição de caridade. É incorreto, porque nesse caso, gente, o sessão seria o sessão com C e SS, porque é ceder, né? Ela doou, ela cedeu o capital. Meu pai precisa ler sobre os atos de cessão do direito do herdeiro. Nesse caso está correto, que é o quê? Doação, né? Ceder. Esteja atento à sua sessão eleitoral. Também está correto, que nesse caso é a sessão com sentido de setor. Segunda questão, escreva pelo menos uma frase utilizando cada um dos substantivos, né? Também resposta pessoal, vocês podem estar utilizando alguma frase que vocês encontraram nessas atividades ou podem estar criando uma também. Terceira questão, vocês vão completar as frases com uma das seções aí que tem corretos, né? Item A. Senhora, onde fica a seção de brinquedos? Aí é com S e C cedilha, porque são setores. A mesma coisa acontece com o item C. Na seção de games da nossa loja, há muitos jogos interessantes. Já no item B, a que horas começa a sessão de filmes na televisão? É aquele que está falando de um determinado intervalo de tempo e é a sessão com S e SS. A mesma coisa acontece no item E, Pedro está fazendo sessão de fonoaudiologia, e no F, né, que você que viu Frozen passará na sessão de filmes da televisão. Já no item D, é a sessão com sentido de ceder. O governo autorizou a cessão de livros para a biblioteca pública. Quarta questão. Pesquise, recorte e cole 3 frases em que aparecem as palavras sessão, sessão e sessão. Resposta pessoal. Se vocês não têm de onde recortar e colar, vocês podem estar escrevendo. Também não tem problema. Página 17, primeira questão. Também vocês irão completar com os termos sessão, né, que a gente já viu. Então, vamos lá. No item A, há algumas horas acabou a última sessão do cinema. A sessão dos ingressos gratuitos doado pela rede de cinema ocorreu no dia 7 de dezembro na sessão de uma biblioteca parceira. B. Daqui a pouco terá início a sessão de autógrafos da maior autora de literatura da língua inglesa, a qual será realizada na sessão infanto-juvenil da livraria. C. A sessão demorou muito a começar, mas o filme valeu a pena. D. A cessão de suas terras foi aceita. E. Mamãe disse que não teríamos tempo de visitar a seção de brinquedos da loja. Segunda questão. Crie frases em que se utilizem os substantivos seção, mas deixe espaço para completar a lacuna com os substantivos adequados. Em seguida, você vai sentar, aí no caso não vai ser com colega, vai ser com familiar, e vai pedir para completar as suas frases com o devido substantivo. Você também deverá completar as frases elaboradas pelos familiares de vocês. E ao término, vocês vão compartilhar essas frases que vocês desenvolveram. Página 18. Terceira questão. Sublinhe as conjunções. Item A. Saiu cedo, mas não voltou ainda. Então, a conjunção mas. B. Conjunção é quando. Estava estudando quando você me telefonou. C, a conjunção é ou. Ou você reage ou será dominado pela doença. D, a conjunção nem. Não compareceu à reunião, nem justificou a falta. E, a conjunção pois. Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. F, todavia. Falou bonito, todavia não me convenceu. G, portanto. Você presenciou a cena, portanto, pode explicar tudo. H, mas. As plantações estavam bonitas, mas o temporal destruiu tudo. I, portanto. Nossas leis não são justas, portanto, precisamos modificá-las. J, mas. Errou, mas não quer reconhecer o erro. K, e. Ele falava e eu ficava ouvindo. Quarta questão, vocês irão classificar as conjunções encontradas no exercício anterior. Mas, oposição, quando, tempo, ou alternância, nem adição,
pois explicação, todavia oposição, portanto conclusão e adição. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Continuem estudando, se dedicando e acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!